Abramos a palavra de Deus, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Estamos aí na penúltima instrução dessa carta. Teremos só mais uma instrução do apóstolo Paulo sobre o tema dessa carta. Capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Gálatas 6, do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, antes da gente entrar na exegese do texto, quero que você pense consigo. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, você deve estar aí, então, pensando. Eu quero que você reflita sobre isso nesse dia. Durante os seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, acho que mais, se você estiver aí, você está colhendo aquilo que você plantou no passado? Faça essa reflexão. Você consegue refletir se hoje, no dia 15 de outubro de 2023, dentro do que você está vivendo, você usufrui daquilo que você plantou lá atrás? E de que forma você está usufruindo da semente plantada lá atrás? A semente foi boa? A semente não foi boa? Isso é muito importante, essa reflexão da vida que nós devemos fazer. Olhando para hoje, o que nós plantamos lá atrás está surtindo efeito bom ou ruim na nossa vida hoje? E dependendo da sua resposta para você aí, uma resposta para você, exclusivamente para você, vai fazer com que você reflita daqui para frente, para os mais 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos que o Senhor nos dará ainda pela frente, para que nós possamos então revisar a terra, revisar o que nós fizemos que deu errado naquele plantio lá atrás, e então possamos fazer algo diferente, para que lá no futuro nós possamos olhar e dizer: eu estou colhendo uma boa plantação daquilo que eu plantei lá atrás, daquilo que eu semeei lá atrás. E o mundo em que vivemos, as pessoas não se preocupam com a semeadura, não se preocupam com o que vão plantar, vivem a vida como se a vida se extinguisse amanhã, não pensam no que vão colher daqui para frente, seja em qualquer aspecto que for. Isso as Escrituras chamam de loucura. Isso é tolice, ou como diria Salomão, é estultice, é uma tolice desenfreada. Desperdiçar a vida e não plantar hoje para se colher bons frutos amanhã é uma doideira, é uma doidice, é uma loucura. O apóstolo Paulo, tendo isso em mente, ele então, preocupado com a igreja da Galácia, ele ensina esses irmãos. No texto passado, da qual nós lemos, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fez uma introdução. Os irmãos lembram como abraçar aqueles irmãos que são chamados de os faltosos. Nós devemos amá-los, nós devemos cuidar deles. Então Paulo destacou, principalmente nessa primeira parte, antes dele falar da semeadura, ele destaca o nosso dever como igreja, de ajudar este fraco na fé a se restaurar, ou aquele que pecou ser restaurado, para
Então, Paulo dá o próximo passo, e o próximo passo é ensinar os Gálatas sobre a lei da semeadura. Como diz alguns, é uma lei que não falha. A lei da semeadura, ela não falha. O que nós plantamos, nós iremos colher. Então Paulo, ele ressalta nesse texto que nós lemos, pelo menos 3 esferas da nossa vida, em que nós temos que tomar cuidado para que nós possamos colher bons frutos. Então são 3 esferas da vida cristã onde Paulo vai mostrar-nos que esta lei, a lei da semeadura, opera. E quais são essas 3 esferas? O plantio em si próprio, o plantio no ministro do Evangelho, ou no que ensina, e o plantio na relação com os irmãos, ou seja, na comunidade. Paulo diz que dependendo do que você plantar nessas esferas, você vai colher coisas boas ou coisas ruins. Então precisamos olhar para esse texto e enxergar o plantio na vida pessoal, o plantio na vida do ministro e o plantio na vida da igreja. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esse texto, e Paulo vai aqui falar muito daquele que ensina, justamente num dia em que nós comemoramos o dia dos professores, então isso vale muito a nossa atenção. Então Paulo, ele ensina esses irmãos aqui, ele mostra, esses irmãos são ensinados, e a palavra que ele usa aqui para ensino é uma palavra muito usada pelos presbiterianos, é o catecúmenos. Ele diz então, aqueles que são catecúmenos, né, que prestem, que ensinem ou compartilhem as coisas boas com os seus catequeses, ou seja, com aqueles que catequizam vocês. Então Paulo vai mostrar aqui que essa referência do que é bom precisa ser então plantada com cuidado, precisa ser plantada com muita atenção, com muito zelo, para que se possa colher bons frutos no futuro. Então o primeiro passo que o apóstolo Paulo dá, está aí no versículo 6, onde Paulo vai falar do plantio no ministro do Evangelho. Ele diz então: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando nós olhamos aqui, a pergunta é: o que Paulo quer dizer com todas as coisas boas? O que Paulo está querendo dizer? Todas as coisas boas você deve então compartilhar com aquele que te instruiu. Aquele que te instruiu, faça ele participante de todas as coisas boas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Possivelmente Paulo está usando de algo que era comum na comunidade dos Gálatas, algo que naquela época era comum as pessoas pagarem os seus pedagogos, os seus professores, os instrutores. Era comum ter um professor pago, tá? Não tinha essa questão estatal, do Estado que paga e nossos filhos estudam de graça mais ou menos, de graça. Então se pagava o ensinador, o professor, o pedagogo, e parece que o apóstolo Paulo está usando aqui neste texto aos Gálatas, ele está trazendo, resgatando esta ideia de comunidade, de alguém que recebe um valor para ensinar outros, e ele está resgatando isso para a igreja da Galácia, para mostrar-nos que é importante que se cuide daquele que o instrui. E talvez, é só talvez mesmo, tá? Nós não tenhamos esse entendimento porque moramos num país que não valoriza os seus professores. Alguém disse que é dolorido, né, para um professor que ensina, ele ganhar uma mixaria e um jogador de futebol ganhar 3 milhões de reais por mês, por exemplo, ou 1,5 milhão de dólares. É um país que não valoriza os seus mestres, os seus professores. O que esse país faz pelos seus professores é postar lá no Facebook ou no Instagram um bannerzinho, feliz dia dos professores, e os outros anos é salário ruim, condições de trabalho ruim, desrespeito em sala de aula, desrespeito pelos aqueles que comandam o ensino. A gente não tem esse entendimento de respeito, cuidado e zelo por aqueles que nos ensinam. Isso é cultura. Tá?
E Paulo está mostrando aos Gálatas que a igreja precisa encarar o seu ministro, aquele que os ensina a palavra, da maneira como a sociedade grega encarava aqueles que os ensinavam. Fazendo o quê? Cuidando deles, retribuindo a eles pelo exercício do ensino, o exercício da pedagogia. Então, Paulo, ele traz essa memória, e isso vai muito de encontro com o que Jesus, então, também ensina aos seus discípulos, lá em Lucas, capítulo 16, quando o Senhor vai ensinar aos seus discípulos sobre uma parábola bem conhecida, a parábola do rico e do Lázaro. E é interessante que o mesmo adjetivo, melhor dizendo, que é usado nesse texto, é o mesmo usado nessa parábola das coisas boas. É quando Jesus diz assim, que o rico, ele tinha usufruído de coisas boas nessa terra, enquanto Lázaro só tinha mendigado. E essas coisas boas que o rico tinha usufruído, essa palavra no seu original é agathos, que é a mesma palavra que Paulo está usando aqui no versículo 6 de Gálatas. Compartilhar as coisas boas, compartilhar o agathos, é a mesma. Então isso mostra-nos que, além de nós respeitarmos quem nos ensina, além de termos um respeito, é preciso fazer o quê? Cuidar. Da melhor maneira. Cuidar. Dar a eles, compartilhar as coisas boas com eles. E aqui, irmãos, a ideia de Paulo não é somente o cuidado financeiro, tá? Não é só o cuidado financeiro, com o ministro, com aquele que vos ensina, não é só o cuidado financeiro, tá? Mas também aponta para um cuidado espiritual, um cuidado de relacionamento, de contrato, de zelo com aquele que ensina. A linguagem que Paulo usa na lei da semeadura é para mostrar: cuide de quem o ensina, para que lá na frente outros cuidem de você também. A ideia é esta: se vocês tratarem quem vos ensina de maneira esdrúxula, de maneira ruim, lá na frente vocês vão colher isso. Porque o versículo 7, Paulo usa uma expressão muito dura, quando ele diz que de Deus ninguém zomba. Aquele que semear vai também colher este fruto. Então essa linguagem da semeadura é para dizer: se nós semearmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Se semearmos coisas boas, agathos, vamos também colher coisas boas. Então Paulo está preocupado com a igreja, mostrando a eles que é dever da igreja cuidar daquele que ensina, cuidar de todas as formas, financeiro, mas também compartilhando com eles as coisas boas, espirituais, de relacionamento. Meus irmãos, há uma ideia ruim quanto aos ministros do Evangelho. Uma ideia muito ruim de que o ministro do Evangelho, ele é um empregado dos membros da igreja, que ele recebe para trabalhar, de que ele recebe bem, ele não faz nada, isso nem considerado trabalho e ele então tem que trabalhar e tem que se esborrachar de trabalhar, porque ele é bem pago para isso. Isso é uma ideia antibíblica, não é isso que as Escrituras ensinam, nem por meio do apóstolo Paulo, e muito menos por meio de Jesus Cristo. Paulo está orientando os discípulos aqui com base no ensinamento de Jesus: cuidem daquele que vos ensina. E Paulo está falando de si próprio, Lá na frente, em outra carta, os irmãos vão ver que Paulo, ele agradece muito a igreja por ter cuidado dele, por ter zelado da pessoa de Paulo. E como eu estava falando, então essa ideia de que o ministro recebe bem, por isso ele tem que trabalhar e tem que engolir seco muitas coisas, é uma ideia errada. Muitos pastores sofrem de solidão, de depressão, sofrem de doenças da alma, porque não tem pessoas próximas para compartilhar com eles coisas boas da vida. Perguntar se está bem, perguntar como está, se tem alguma necessidade.
Geralmente os pastores são chamados em alguns casos específicos. BO, problema, né? Ou funeral. No restante das coisas boas, raramente os pastores são lembrados para alguma coisa, né? Vai fazer um churrasco lá em casa, quase ninguém lembra do pastor. Não no meu caso, que eu não como carne, mas em via de regra, os pastores não são convidados para aquela churrascada. Ou então vai fazer aquele rodízio de pizza maravilhoso, lembra de todo mundo, dos amigos, da família, mas não lembra do ministro do Evangelho. O que Paulo está dizendo é: convide o ministro do Evangelho para comer uma pizza com você, para participar desse churrasco, para tomar um chá das 4 com você. Convide ele para dar uma passeada na cidade, num local, num ponto turístico. Isso faz bem para a alma do ministro, e isso é cuidar do ministro, para que ele se sinta também inserido no corpo. É isso que Paulo está dizendo. Não é só financeiro, mas é compartilhar as coisas boas, as coisas boas da vida com os seus mestres. É honrar os seus mestres, é cuidar e ter zelo deles. Por isso que ele usa logo em seguida: de Deus, não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque aquilo que os homens semearem, aquilo também eles ceifarão. E aí Paulo, ou melhor dizendo, nós olhamos para Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo. Entendemos que Jesus é o nosso mestre por excelência, é o nosso professor maior, é o nosso melhor e maior educador. E então, quando olhamos para a vida de Jesus, olha o cuidado que as pessoas tinham com Jesus. Jesus, ele recebia sustento financeiro de algumas mulheres. Sabia? Está na Bíblia. Jesus era sustentado por algumas mulheres faziam questão de cuidar de Jesus, da parte financeira, daquilo que ele precisava, seja de alimentos ou com alguma outra coisa. Jesus sempre se colocou em submissão a Deus, para que pudesse então usufruir e ser honrado por aqueles a quem ele ensinava. E notem, Jesus não procurou ser honrado com finanças. Ele disse isso, né? Ele gostaria de ser honrado por aqueles que honram com o coração. Então, quando nós olhamos para Jesus, vemos um cuidado especial com ele. E ele próprio diz que o trabalhador é digno do seu salário, que aqueles que trabalham duro merecem o seu salário. Então, Jesus, ele nos mostra o cuidado que foi tido com ele, financeiro, espiritual, quando as pessoas estavam com ele para protegê-lo dos soldados, protegê-lo dos judaizantes, dos inimigos que queriam matar. Não era só financeiro, não era só cuidado financeiro, mas tinha um cuidado com a pessoa de Jesus, com a integridade física de Jesus. Diversas vezes, quando Jesus precisou sair da multidão, estavam ali os seus discípulos, aqueles que eram ensinados por Jesus, protegendo ele de qualquer agressão física. Então, quando Paulo usa essa expressão muito forte, ele está dizendo assim: cuidado, irmãos da Galácia, e por extensão poderia dizer a todos nós, há leis que são estabelecidas que elas não falham. Quem conhece um pouco de agricultura sabe, há leis na agricultura que não falham. Você vai plantar ali, você vai precisar das regras e leis da agricultura, desde o cuidado com a terra, do adubo, do tanto de água, a exposição no sol, para que aquilo que você plantou dê resultado. São leis fixas, que não dá para você não olhar para isso. Paulo está dizendo, existem regras, existe uma lei que não falha, que é a lei da semeadura. Que o homem planta, Paulo diz, certamente colherá. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade, como nós aprendemos no texto passado de Paulo, que isso nos aponta para um segundo plantio, que é o plantio, é o cuidado consigo mesmo. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas o que está sendo porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós precisamos ter cuidado do que nós estamos plantando em nós mesmos.
E aí o texto nos dá dois tipos de semente em que nós podemos plantar: a carne e o espírito. Isso tem a ver com santidade cristã, com a nossa vida cristã. Se nós plantarmos carne, nós já vimos isso no capítulo 5, a partir do 21, as obras da carne, que são muitas, lascívia, divisão e todas as outras coisas que a carne que são obras da carne. Se nós plantarmos isso, nós vamos colher isso. Não queira plantar dissensão e colher amor. Não queira plantar ira e colher alegria, por exemplo. O que nós plantamos, nós colhemos. Paulo está dizendo isso. Então, a ideia de Paulo é: cuidado com o que vocês estão plantando para o próximo, para o ministro do Evangelho. Cuidado com o que vocês estão plantando em si próprio, porque certamente esta lei não vai falhar. A lei da semeadura não vai falhar. O que o homem planta, colherá. Então, nós temos que tomar cuidado. O plantio da semente da carne, nós vamos colher carne. E aqui nós podemos ter um leque de opções. Você não vai ser espiritual se você não ler as Escrituras. Se o nosso olhar ficar numa televisão quase 24 horas, absorvendo tudo que não presta, ao invés de ler as Escrituras, não queira dizer: Senhor, habita em mim, Jesus, em tua presença, estamos aqui. Não, não está. Você está com a cabeça em outro lugar. O teu coração, ele está cheio de obras da carne. Você vai dizer: mas que culto chato, não senti nada, não deu nem um friozinho na espinha, não gostei daquele louvor, não fiquei alegre, entrei triste, está aí mais triste ainda. Porque certamente você está plantando uma semente carnal durante a semana, absorvendo todo tipo de coisa que não presta, andando com pessoas carnais, absorvendo produtos carnais, usufruindo dos produtos carnais. Ninguém vai ser espiritual andando desse jeito. Por isso nós precisamos plantar semente espiritual, que Paulo vem orientando desde o começo: viver na fé. Viver na fé. Então, como nós podemos plantar? Lendo as Escrituras, orando, comungando a fé com os nossos irmãos, procurando deixar a nossa mente fértil para o Evangelho, ouvindo, falando com Deus, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, nós estarmos com o Senhor, porque o Senhor está conosco aonde quer que nós estivermos. Aonde você colocar o seu pé, Deus está ali, o Senhor está ali. Então é momento de dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou alegre porque o Senhor está comigo aqui. E cante louvores, palavra no coração, comungue a sua fé, procure fazer durante a semana, durante a sua vida, coisas que te levem a buscar a Deus. Procure praticar coisas que façam com que sua alma seja alimentada todos os dias, que você se torne uma pessoa cheia do Espírito Santo. Irmãos, um dos motivos dessa geração nossa ser uma geração tão carnal e tão pecaminosa é o plantio. É o plantio. Quando nós olhamos para esta igreja emergente que surge, ou surgiu de 20 anos para cá, nós vemos o quê? Um plantio carnal, sementes carnais, hinos antropocêntricos, pregações humanistas, conversas profanas, pessoas que já não olham mais para a divisa ou o marco divisor até onde nós podemos ir, e seguem e vivem a vida como se nada fosse acontecer. E é por isso que muitas pessoas colhem hoje um plantio ruim, porque lá atrás plantou-se coisas ruins. Então Paulo nos orienta os Gálatas e por extensão a nós: que tipo de plantio você está, que tipo de semente você está plantando nessa terra? A carne ou o espírito? E olhando para isso, nós temos que olhar para o nosso modelo, ou observando o texto, temos que olhar para o nosso modelo, Jesus Cristo. No deserto, quando Jesus foi, logo após ele ter sido batizado, Jesus foi
levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás então tenta dissuadir Jesus e tenta buscar, fazer com que Jesus busque o quê? As glórias terrenas. Porém, nós vemos que mesmo diante de toda aquela glória que Satanás coloca diante do Senhor, toda a terra, todas as regalias, tudo que poderia ser dado a ele, Jesus recusa a oferta do diabo. Jesus não cede às obras da carne. Tudo aquilo que foi colocado no olhar de Jesus, tudo aquilo que um homem natural gostaria de possuir, toda a terra, toda a luxúria, toda a regalia, Jesus recusa tudo aquilo. Porque o Senhor sabe, Jesus sabia que a semente que deveria ser plantada era a semente do Espírito e não semear para a carne. E Jesus então resiste semear para a carne e ele semeia então para o Espírito, nos dando o exemplo que é possível nós resistirmos às obras da carne. É possível que eu e você plantemos sementes boas, porque o intuito é de se colher um bom plantio. Ninguém planta abacaxi, ou uma semente de abacaxi, em terra querendo colher abacate. Ninguém joga lá um caroço de limão na terra e fala assim: olha, daqui vai nascer peras maravilhosas, suculentas. Não. Você planta aquilo que você quer colher. Então, Jesus nos mostra que é possível, sim, plantar uma vida espiritual e colher uma vida espiritual. Por isso Paulo nos orienta o cuidado que temos que ter sobre nós. E aquilo que João fala na sua primeira carta, para que nós tenhamos cuidado com a soberba dos olhos e a soberba da vida, aquilo que é colocado diante de nós, para que isso não vá germinando dentro do nosso coração. E por fim, nos versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo então agora aponta para um terceiro plantio, que é o plantio na vida dos irmãos da fé. Versículos 9 a 10, o apóstolo diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui a ética cristã, ela tem foco duplo. A ética cristã tem um foco duplo. E este foco duplo aponta primeiro para uma esfera universal, ou seja, todos, tá? E depois aponta para uma esfera mais específica, mais particular, tá? Ela abrange. Então, na esfera universal eu devo fazer o bem a todos, sem olhar a quem, sem ter acepção de pessoa. Então o apóstolo Paulo diz: como igreja nós devemos fazer o quê? O bem a todos. Ah, mas ele não é uma boa pessoa na cidade, não importa, eu faço bem a ele. Ah, mas ele não é da minha igreja, não importa, eu faço bem a ele. Ah, mas ele é de uma religião totalmente oposta, que eu tenho até medo, faça o bem a ela. Ah, mas essa pessoa fez mal para todo mundo na cidade, faça o bem a ela. Essa é a ética universal do cristão. Nós fazemos o bem quando tivermos oportunidade a qualquer pessoa, não importa o que fez, o que deixou de fazer. Nosso dever dentro da nossa ética é fazer o bem a todos. Segundo, a esfera mais específica que Paulo aponta aqui é o fazer o bem primeiro para os da fé. Então a ideia é essa, de que se nós temos algo a fazer entre todos os que não são da fé e os que são da fé, a ideia é: primeiro atenda os da casa. Primeiro atenda os da casa, depois os de fora. Nós não podemos também deixar a nossa família descoberta para atender aqueles que não são da fé. Um exemplo claro disso: a igreja ela tem o seu aspecto social, de ajuda financeira e ajuda social aos que estão passando necessidade. Principalmente na época da pandemia, isso aconteceu bastante. Então muitas pessoas que não eram membros da igreja usufruíram de cestas básicas, de algumas questões financeiras da igreja. Mas primeiro, o requisito era primeiro os nossos irmãos.
Porque não faz sentido a gente dar cesta básica para todo mundo na cidade e deixar irmãos da nossa igreja descobertos. Não faz sentido. Então a ideia é, primeiro vamos atender os nossos, quem está passando necessidade dentro da nossa igreja. E aí, então, nós externamos esta ajuda social para os de fora. Então, dentro da ética cristã, funciona assim: atenda primeiro o seu irmão, atenda primeiro a sua família, depois nós atendemos todos aqueles que aqui pudermos fazer o bem. Então, a nossa vida neste mundo, ela é cheia de oportunidades de fazer o bem. Nós temos oportunidade de fazer o bem todos os dias, a toda hora, tipo até. Então, nós devemos proceder, né, de maneira cristã, dentro da nossa ética cristã, atendendo nessa ordem, né, os nossos familiares da fé e depois aqueles que não são da fé e estão praticando o verdadeiro e genuíno evangelho. Se nós quisermos ter uma boa semeadura, se nós quisermos fazer uma boa semeadura. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, meus irmãos, novamente, então nós temos o exemplo de alguém que plantou uma boa semente, de alguém que levou a sério o que nós acabamos de falar aqui. Jesus, diante das maiores dificuldades que ele teve, que ele passou, Jesus em momento algum ele desfaleceu, ou em momento algum ele olhou para trás. Mesmo quando tentado por Satanás, mesmo quando negado pelo seu amigo Pedro, ou quando Pedro tenta o impedir de ir à cruz, mesmo quando Judas o trai, mesmo quando ele se encontrou desamparado, ele prosseguiu e continuou, mostrando que aquele que planta a boa semente, ele tem consciência do que ele está fazendo e ele segue avante para que no fim a semente germine e dê um bom fruto. Jesus plantou e ele nada fez com que ele regressasse naquilo que ele estava fazendo, nada. Nem a tentação de Satanás, nem Pedro tentando o convencer a não ir à cruz, nem Judas o traindo, nem Pedro negando, nem o seu abandono quando ele estava próximo a ir à cruz. Jesus continuou firme dentro dos seus propósitos. Jesus fez o bem a todos. Todos foram agraciados pelo bem que Jesus fez, mas principalmente aqueles que andaram próximos a ele, os seus discípulos, que eram mentoreados pelo Mestre. Esses tinham a prioridade, esses sabiam que o Senhor os abençoaria e o Senhor praticaria o bem com eles, e assim o fez. Mesmo aqueles que se perderam, mesmo aqueles que jogaram a sua semente fora, também foram abençoados, receberam a graça de Deus. Precisamos olhar para Jesus, irmãos, e ver como é feliz aquele que planta uma boa semente, e quando ele ceifa, quando ele vai ver a semente que plantou e ver aquela bela planta, ou aquela bela árvore cheia de fruto, dá uma alegria, dá um sentimento de fiz um bom trabalho. Nós devemos olhar assim para a nossa vida também. Como eu disse no começo, se hoje, dia 15 de outubro de 2023, nós olhamos para trás e vemos que faltou alguma coisa a ser plantada, ou nós estamos colhendo algumas coisas ruins porque plantamos lá atrás, é tempo então de nós plantarmos sementes boas. É tempo de nós começarmos a plantar coisas boas para que lá na frente colhermos frutos bons, frutos vigorosos e vistosos que sirvam para a glória de Deus. E é isso, na condição de cristão, e de cristão genuíno, cristão verdadeiro, nós temos o dever de semear para o Espírito. É nossa obrigação, é nosso dever plantar todas as sementes para o Espírito, viver para glorificar a Deus, nos despojando sempre do velho homem que está em nós, que quer todo dia se aflorar, e nos revestir todos os dias do novo homem e da nova mulher em Cristo Jesus. Fazer o bem é nossa obrigação,
É nosso dever ajudar os necessitados, exercer as atividades filantrópicas, sociais, principalmente no local onde nós estamos, mas é nosso dever e é nossa prioridade compartilhar com os nossos irmãos, com a nossa família da fé, com aqueles que se encontram ao nosso, mais próximos a nós. Por isso, em nenhuma dessas esferas, ministro do Evangelho, aquele que nos ensina, em nós mesmos e na vida em comunidade, nós podemos desprezar ou deixar de fazer um bom plantio. Porque fazendo isso, nós estamos zombando de Deus. Quando nós não plantamos corretamente, nós estamos zombando de Deus. Talvez você esteja perguntando: que exagero, que coisa louca, quer dizer que se eu não plantar em mim, eu vou estar zombando de Deus? Sim, você está dizendo assim: Deus não vai me retribuir conforme eu estou plantando. É isso. Em uma ocasião do Antigo Testamento, período de Davi, se não me falha a memória, Davi deu a ordem a um servo para não fazer tal coisa. O capitão da guarda, se não me falha a memória. E esse capitão da guarda fez o contrário, e o outro que Davi não tinha dado a ordem, cumpriu, e Davi disse: o teu servo me temeu, o teu servo me obedeceu. O teu servo, a qual eu não dei a ordem, ele me respeitou como rei e ungido de Deus, e você não. Jesus deu esse exemplo também de dois filhos, que o pai deu a ordem a um e ao outro. O primeiro disse: faço, pai. O segundo disse: ah, não. Mas aí no meio do caminho esse filho falou assim: meu pai é tão bom, meu pai faz o bem, eu vou fazer. O outro, que disse que ia fazer, não fez. E aí Jesus pergunta: quem é que atendeu a ordem do pai? Aquele que disse que ia fazer, mas não fez? Ou aquele que disse que não ia fazer e fez? Então nós devemos ter cuidado para não zombar de Deus. O que nós plantarmos, certamente colheremos. Nós vemos isso na palavra do Senhor em Jeremias, quando aqueles homens zombaram de Deus, se escarneceram do Senhor, e Deus retribuiu a eles a sua paga. Precisamos tomar cuidado, então nos submeter ao senhorio do Senhor, e assim, submetendo-se ao senhorio do Senhor, nós devemos então esperar com paciência colher aquilo que nós semeamos, e assim descansar em Deus, dizendo: Senhor, a semente foi plantada, e o que eu vou colher de bons frutos é para a glória do teu nome, assim como fez o nosso Senhor Jesus, que desde o começo da sua trajetória sempre plantou uma vida espiritual, e por causa desse plantio, Paulo diz que ele colheu uma boa semente, e a boa semente a ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes, a qual todo joelho um dia vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos.